o psicólogo e o psiquiatra. Então, qual que é a diferença entre esses dois profissionais? Qual destes eu devo procurar primeiro, de repente? Então, gera muitas dúvidas realmente para muitas pessoas, então a gente vai falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre este tema. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Gisele Oliveira, psicóloga, e hoje eu vim aqui, novamente a pedido do canal Me Fala e Eu Te Ajudo, para trazer a diferenciação, né, falar um pouco mais sobre o psicólogo e o psiquiatra. Então, qual que é a diferença entre esses dois profissionais? Qual destes eu devo procurar primeiro, de repente? Então, gera muitas dúvidas realmente para muitas pessoas, então a gente vai falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre este tema. Vamos lá? Então, quando a gente pensa basicamente entre um psicólogo e um psiquiatra, é muito importante ter a noção assim, que são profissionais graduados, habilitados a trabalhar com questões psíquicas e mentais. Então, tanto a psicologia como a psiquiatria tem aí essa habilitação na formação. Vamos lá? Então, quando a gente pensa na formação acadêmica destes dois profissionais, aí a gente já tem uma diferenciação básica deles, né? Então, o psicólogo, ele vai ter uma formação de 5 anos, ele vai cursar um curso de psicologia que tem uma duração de 5 anos. O psiquiatra, ele vai cursar medicina por 6 anos e após o curso de medicina de 6 anos, ele vai fazer uma residência, uma especialização, né? Vai fazer uma residência em psiquiatria, que tem uma duração de aproximadamente 3 anos. Então, por aí a gente já tira a diferença básica entre um psicólogo e um psiquiatra, ok? Mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco de atuação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em psicoterapia. Então, psicoterapia, o profissional psicólogo, ele tem na formação dele, todos esses 5 anos de formação, ele tem um foco na psicoterapia, no atendimento clínico das pessoas. Tanto que no último ano de faculdade do psicólogo, ele tem estágios obrigatórios, estágios supervisionados em diversas áreas, e uma delas é o atendimento clínico, né? Então, a psicoterapia, o psicólogo, quando ele sai da faculdade, ele sai habilitado a trabalhar com psicoterapia. O psiquiatra, ele também sai habilitado, porém de uma maneira não tão consolidada, porque o foco da formação do psiquiatra não é a psicoterapia. Tanto que é bem comum muitos psiquiatras terminarem os seus cursos e fazerem cursos de especialização, por exemplo, em psicoterapia ou em uma linha específica de psicoterapia, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental, que aí a gente já está falando de linhas de atuação, né? Que o psicólogo também faz algumas especializações após esses 5 anos de graduação. Então tem a terapia cognitivo-comportamental, a psicologia positiva, a gestalt terapia. Então tem diversas linhas, diversas abordagens, né, em que você vê ali o ser humano e que o profissional, né, formado, ele melhor se identifica e pretende atuar daquela forma. Então aí a gente já tem também uma diferenciação em relação à atuação com a psicoterapia, por exemplo. Bom, então vamos lá, com relação à forma de atuação. Então, falando um pouco mais com relação ao psiquiatra, ele tem um foco de atuação no atendimento, no tratamento e no diagnóstico, né, de diversas formas de sofrimento mental. E isso pode envolver ou não doenças mentais, transtornos psiquiátricos. Então, o psiquiatra ele vai olhar para a pessoa como um todo, mas principalmente no aspecto biológico. Esse é o foco realmente da atuação dele. Qual que é o sintoma que essa pessoa tem, qual que é o histórico familiar dessa pessoa, quais são as dificuldades que essa pessoa está enfrentando. Então, o psiquiatra ele vai ter esse foco de atuação e ele pode envolver no tratamento dele, na indicação de tratamento, o remédio, né, a parte medicamentosa ou não. É importante saber que a parte de remédios dentro das doenças mentais, dentro dos sofrimentos psicológicos que nós temos, muitas vezes é fundamental e em outras vezes é
importantíssimo, né? Então, existe uma regulação neuroquímica que é importantíssima que seja feita. Então, dependendo do quadro clínico que a pessoa tiver, ela pode fazer, pode procurar diversas formas de ajuda, diversas formas de atendimento, mas se tiver desregulado, tiver ali uma alteração neuroquímica, nenhum tratamento praticamente vai surgir efeito. Então, quando você procura um médico psiquiatra e ele percebe que tem essa necessidade de uma regulação ali, ele vai indicar um remédio adequado, de acordo com a necessidade da pessoa. E esse remédio, esse tratamento, enfim, ele pode ter uma duração curta, uma duração média, ele pode ter uma duração muito longa, ou até mesmo uma duração, dependendo de alguns quadros clínicos, para a vida toda. Mas isso quem vai fazer é o médico psiquiatra. Assim como a gente vai no ginecologista, a gente vai no dermatologista, no ortopedista, a gente também vai no psiquiatra quando nós temos um sofrimento psíquico, um sofrimento mental. Então, é muito importante a gente normalizar essa questão e tirar alguns tabus nesse aspecto também. É importante saber que o psiquiatra, muitas vezes, dependendo da situação, pode ser que ele também não indique um medicamento e que ele envolva dentro do tratamento dele a psicoterapia com um psicólogo. Então, pode ser que a pessoa faça em conjunto o atendimento psiquiátrico e psicológico. Então, é muito comum que o seu psiquiatra e o seu psicólogo eles tenham um contato do outro para que eles juntos realmente tenham um tratamento mais adequado de acordo com a necessidade da pessoa. Então, isso é muito comum e é muito importante a gente saber dessa atuação e desse foco do psiquiatra. Então, vamos lá, falando um pouquinho sobre o psicólogo agora. O psicólogo ele tem um foco de atuação voltado para a parte mental e também a parte comportamental, né, da pessoa. Então, com base nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos que a pessoa tem, né, toda a lógica de funcionamento da pessoa, ele vai ter ali um tratamento, né, uma psicoterapia focada na necessidade dessa pessoa. Então, é muito importante saber que o psicólogo ele não só vai atuar com tratamento, né, de transtornos psiquiátricos, de doenças mentais, mas também de sofrimento da pessoa, das dificuldades que essa pessoa esteja encontrando no seu dia a dia. Então, a gente encontra, por exemplo, dificuldades relacionadas ao aspecto familiar, a uma separação, a uma perda, né, gerando aí algum tipo de luto, por exemplo. Então, são diversas as dificuldades e as questões que a pessoa ela pode ter de necessidade naquele momento e que o psicólogo ele é uma pessoa habilitada para trabalhar e para auxiliar essa pessoa no processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, né, e numa melhor qualidade de vida também. É importante a gente falar também que o psicólogo, ele, quando ele termina o curso de psicologia, ele não sai somente habilitado para atuar na área clínica com a psicoterapia. Ele também pode atuar em diversas outras áreas. Ele pode atuar em hospitais, ele pode atuar na parte em empresas, geralmente em recursos humanos, que é a psicologia organizacional, pode trabalhar com a psicologia do trânsito, psicologia do esporte. Então, tem diversas áreas também de atuação que o psicólogo ele pode atuar após a formação, que não somente envolvam o atendimento clínico, a psicoterapia em consultório, ou até mesmo em ambulatórios, em hospitais também, ok? Então, tendo um pouco dessa diferenciação aí de atuação, a gente também já consegue ter um melhor cenário aí para tomar a melhor decisão também, né? É importante também a gente reforçar uma questão que o psicólogo, ele não tem na formação dele e logo ele não tem autorização, habilitação para receitar, né, para medicar uma pessoa. Então isso fica a critério do médico psiquiatra. Tanto que é muito importante, aliás, é muito comum que o psicólogo ele faça uma indicação também ao longo do tratamento dele, em algum momento, para que um psiquiatra ele entre e faça aí a intervenção de tratamento, por exemplo, medicamentoso, né? Ele veja qual que é o diagnóstico dessa pessoa e qual que é o possível medicamento que tem de necessidade ali. Então, o tratamento também com o psicólogo, em alguns momentos, pode envolver o tratamento com o psiquiatra também, ok?
Falando um pouco em relação à periodicidade, algumas pessoas também têm essa dúvida. Então, o tratamento com o psicólogo, geralmente são feitas sessões semanais. A duração das sessões, elas mudam bastante de profissional para profissional. Então, tem profissionais que atendem de 30 minutos a geralmente 50 minutos, 1 hora. As sessões geralmente são semanais, algumas pessoas atuam com sessões quinzenais também, né? O médico psiquiatra, ele vai atuar geralmente com sessões mensais ou bimestrais, enfim, ele vai ver qual é a melhor periodicidade ali, mas geralmente mensal ou bimestral. E o tempo de duração de uma consulta com o médico psiquiatra, ela oscila bastante, bem mais do que com o psicólogo. Até principalmente em função da primeira consulta com o psiquiatra, que é o momento em que ele precisa ter ali, fechar, né, muitas vezes, qual que é o diagnóstico daquela pessoa. Às vezes numa primeira consulta, na verdade muitas vezes, né, na primeira consulta você nem fecha um diagnóstico, é com o tempo que vai se fechar um diagnóstico também daquela pessoa. Então, a duração dessa consulta, ela pode durar de 30 minutos, e já vi profissionais fazerem até uma consulta de 2 horas, por exemplo, né, uma primeira consulta. Então, isso varia muito de profissional para profissional, ok? Bom, e o que é importante também saber, quando eu coloquei a questão do tratamento do psicólogo, que muitas vezes envolve o psiquiatra, e do psiquiatra, que muitas vezes envolve o psicólogo, a gente está falando de uma atuação realmente em conjunto. E nessa atuação em conjunto, muitas vezes envolve inclusive outros profissionais de outras áreas também, que é a equipe, né, o tratamento multidisciplinar. Então, por exemplo, nos transtornos, né, alimentares, vai entrar com um profissional da nutrição, com um profissional da parte de educação física, por exemplo. Dependendo do quadro clínico da pessoa, pode entrar também uma atuação com um fonoaudiólogo. Então, é muito importante saber que, para além do psicólogo, para além do psiquiatra, existem também outras áreas de atuação que precisam realmente também estarem envolvidas e em conjunto, realmente se comunicando com foco, né, na pessoa, na melhor qualidade de vida daquela pessoa que está sendo atendida ali. Então, é bem importante ter isso também como conhecimento. Então, vamos lá. Quem que eu preciso procurar, Gisele, afinal? Um psicólogo ou um psiquiatra? A resposta é qualquer um dos dois. Caso você tenha interesse e acredite que o psiquiatra ele vai ter uma orientação mais adequada para a tua necessidade, vá no psiquiatra. Se ele perceber a necessidade, ele vai te encaminhar para um atendimento psicológico com psicoterapia. Se você de repente achar que de repente é melhor eu procurar um psicólogo primeiro para entender melhor as minhas questões e tudo mais, ótimo, procure. E se ele ver a necessidade de intervenção de um psiquiatra, ele vai indicar também para que o profissional psiquiatra, ele faça parte também desse tratamento. Então, se você tiver dúvidas, não tem problema algum em escolher um psicólogo ou um psiquiatra. O mais importante nesse processo é procurar ajuda profissional. É você realmente olhar para você e ter a sua saúde mental como um foco, ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês gostariam de também ver mais no canal, sobre saúde mental, que eu posso auxiliar vocês, e outros assuntos também que tem aqui no canal, que são muito pertinentes aí para ajudar cada vez mais pessoas, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.